E aí, gente, tudo bem? Eu queria compartilhar uma coisa com vocês que tem ficado muito na minha cabeça essa semana e eu acho que é legal compartilhar. Eu sou muito atenta a todos os sinais que acontecem e sempre acho que tem alguma mensagem quando as coisas começam a acontecer repetidamente comigo. E na semana passada aconteceu uma coisa engraçada. Eu não sei se é muito engraçada, mas pra mim teve lógica. Talvez seja engraçado. Não sei. Eu fui almoçar e quando eu saí aqui do prédio, que eu passei ali a rua para ir encontrar as amigas, o semáforo ficou laranja. Eu esperei um pouco, atravessei, cheguei do outro lado, fui atravessar novamente e de novo o sinal ficou laranja. Mas beleza, até então ok. Quando eu tava voltando, eu não atravessei na faixa. Mas eu fiquei reparando o semáforo, não sei porquê também que eu fiquei reparando. E eu fiquei pensando, cara, alguns motoristas, quando o sinal fica laranja, acelera e pisa fundo para não dar tempo de fechar, porque ficar parado ali é perda de tempo. Outros motoristas, quando o sinal fica laranja, já começam a pisar no freio e diminuir a velocidade porque o sinal vai fechar. Quando a gente está tirando carteira, ou culturalmente, independente se você tem carteira de motorista ou não, quase 99% das pessoas sabem que o sinal laranja significa atenção. Eu não sei se eu concordo, na verdade eu concordava até a semana passada com isso. Mas agora eu acho que o sinal laranja significa discernimento. E a palavra discernimento me gera um certo desconforto, porque segundo o dicionário, discernimento é a capacidade de compreender situações e de separar o certo do errado. E discernir é quase que julgar. E julgar é uma coisa que a gente tem meio que... quem sou eu para julgar? Então a palavra discernimento me gera um certo desconforto. Não que eu não saiba discernir, mas às vezes quem sou eu para discernir algo ou não? Porém, levando para o lado religioso da situação, religioso não, cristão. Porque não é sobre religião, é sobre estilo de vida. A Bíblia fala muitas vezes sobre discernimento. Então, voltando ao semáforo, eu acho que são 8 segundos entre o sinal mudar do verde para o vermelho. Os 8 segundos que a luz laranjada fica acesa. São os 8 segundos que você tem para discernir. A atenção que você tem que ter em todo o tempo, em todo o movimento ao redor, porque a sua decisão naqueles 8 segundos pode mudar completamente o fluxo daquela rodovia ou daquela rua que você está passando. Então, o sinal laranja prova quem são os bons motoristas, os maravilhosos e os péssimos. Porque tem gente que exagera no sinal laranja e se tiver na primeira fila, então, cara, e se você para e o cara de trás acha que dá tempo, é uma buzinação, uma encheção de saco. Mas quem decide é você que está ao volante. Então a palavra discernimento sempre me gerou um certo desconforto. Só que eu fiquei pensando que a gente tem mesmo, às vezes, que ser colocado em posição de discernir, em posição de decisão. É muito fácil, se todos os nossos questionamentos, por exemplo, para Deus, ele responder com sim ou não. Mas às vezes ele não responde. Era isso que estava me incomodando justamente naquele dia do almoço. Que eu estava com alguns questionamentos, eu estava orando por algumas situações e o Senhor não me respondia, ele não falava se sim ou se não. E eu entendi que talvez Deus estava esperando o meu posicionamento com relação àquilo. Ele queria saber se eu ia passar ou se eu ia parar e esperar. E essa situação de sim ou não é muito mais fácil. Eu queria muito que ele tivesse uma lei, que ele tivesse falado não faz. Ou que ele falasse faz, porque obedecer é bem legal. Bem mais fácil do que ter que tomar a decisão. E eu vou deixar 2 versículos que eu estava lendo sobre discernimento, que eu achei que sensacionais para tudo que aconteceu, que é Provérbios 24:3, que fala assim: com sabedoria se constrói uma casa, e com discernimento se consolida. Cara, achei sensacional, e a palavra discernimento agora tem descido com mais doce pra mim, sabe? Não tô falando que eu vou acertar sempre, mas a gente tem que aprender que às vezes cabe a nós mesmos julgar, principalmente sobre nós mesmos, sobre o que a gente quer, sabe? Vale a pena a gente tomar algumas decisões, porque o Senhor espera que a gente tome decisões.
Não é ir contra a palavra do Senhor, é quando você anda muito com uma pessoa, você sabe o que ela espera. Você sabe mais ou menos o que ela faria. Então, para fechar, eu vou deixar o versículo de Efésios 5:10, que fala: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir. Aprendam a julgar o que é agradável. Aprendam a compreender, a capacidade de compreender. Aprendam a discernir o que agrada ao Senhor. E quando você vê um sinal laranja, pensa que talvez Deus esteja querendo que você tome a decisão naquela hora. Mas que pode ser a decisão de parar e levar um monte de buzinada atrás, ou de acelerar e acontecer uma tragédia, talvez. Fica a dica.